vitamina D e a relação pulmonar. Certo. E a gente sabe, né, Gabi, existem também outros benefícios da vitamina D. Hoje ela age como um hormônio no nosso organismo, né? Então, ela está envolvida no controle da pressão arterial, na melhora da saúde óssea, até na diferenciação celular. Então, muitos estudos até mostram que ela pode ser importante para prevenir o câncer, né? Então, de modo geral, ela é muito importante. E os alimentos que contêm maiores teores de vitamina D são aqueles provenientes dos peixes, né? Então, sardinha latada, atum, cavala e também da gema de ovo, tá? A gema de ovo contém mais vitamina D do que a clara. A exposição solar também é importante, né? Porque, na verdade, através da alimentação, a gente consegue de 10 a 20% dos níveis de vitamina D que a gente precisa no dia, né? Então, o restante a gente vai ter que adquirir de outra forma. E a exposição solar em horários seguros, né? Que seria antes das 10 horas da manhã e depois das 16 horas da tarde, seria também bastante indicado. E eu devo salientar também que não se recomenda suplementar por conta própria a vitamina D. Muita gente acha que precisa suplementar a vitamina D, acaba comprando sozinha, sem prescrição, e isso não é nada interessante, porque a vitamina D ela deve agir como um complemento, né? Qualquer suplemento, ele é um complemento da alimentação. Então, a gente deve procurar adquirir os nutrientes que a gente precisa através da alimentação e o suplemento, quando indicado pelo profissional nutricionista, deve ser utilizado. Mas a vitamina D, em doses excessivas, né? Então, se uma pessoa vier a consumir um suplemento de vitamina D e ela eventualmente não precisava daquele suplemento, uma dose excessiva de vitamina D pode até ser imunossupressora, né? Ela pode até reduzir a nossa imunidade. Então, deve-se cuidar bastante, tomar bastante cuidado quanto a isso. Um outro Certo. importante composto, né, que exerce também efeitos bem profundos na modulação do sistema imune é o ômega 3. Né? Ele é bastante conhecido por ser anti-inflamatório e ele também é encontrado nos peixes, tá? Em pequenas quantidades na linhaça também, mas quantidades bem menores. Quanto à linhaça, é importante que você triture ela antes de consumir para que sejam liberado o ômega 3 que está presente nela, né? O óleo de peixe também é uma opção bastante utilizada hoje para adquirir os níveis de ômega 3 que precisamos, né? Mas ele também deve ser indicado por um profissional nutricionista, né? De acordo com a condição clínica do indivíduo. Existem alguns cuidados específicos que devem ser tomados na compra do óleo de peixe. E aí o nutricionista vai saber informar certinho todos esses cuidados que são necessários. E uma outra gordura boa, né, para a nossa saúde é o azeite de oliva extra virgem, né? Ele é conhecido por ter gorduras monoinsaturadas que já ajudam tanto na melhora do perfil lipídico, né, do colesterol, e também atua como um importante anti-inflamatório. E ainda, quanto a essa questão, eu gostaria também de adicionar a importância de acrescentar temperos naturais e especiarias, ervas secas e desidratadas nas preparações culinárias, né? Então, por exemplo, o gengibre, o açafrão da terra, o alho, a cebola, né, o hortelã, manjericão, são bastante interessantes de incluir nas preparações culinárias. Isso porque essas especiarias, né, elas contêm os próprios antioxidantes, então já vão agir combatendo os radicais livres no organismo, e elas também protegem o alimento contra a formação de alguns compostos que são provenientes do aquecimento do alimento, né? São compostos chamados de produtos da reação de Maillard. E esses compostos são prejudiciais à nossa saúde quando em excesso, né, no organismo, porque eles induzem uma resposta inflamatória. Então, isso também iria prejudicar a nossa imunidade. Eles também acabam lesionando, né, tecidos, então causam danos bastante importantes no organismo. Então, até quanto às preparações, uma dica que eu dou é sempre adicionar um pouco de líquido, para também o líquido ajudar a proteger o alimento, para que ele não forme esses compostos, tá? Então, preparações a vapor, ensopadas, ou até mesmo um assado, mas que coloque um pouco de líquido junto, já vai ajudar a prevenir a formação desses compostos. E Certo. uma outra dica, posso ainda complementar? Claro, claro.
Uma outra dica, ainda falando de especiarias, né, temperos, é fazer um macerado de alho cru. O alho confere vários nutrientes importantes para a nossa imunidade, né? Então, se você fizer um macerado de alho cru e adicionar um pouquinho de óleo, você pode guardar na geladeira e consumir ao longo dos dias, né, junto com preparações culinárias, da forma como você desejar, também vai ajudar bastante para a imunidade. Ótimo. E uma alternativa também para utilização em menor quantidade do sal, né? Exatamente, já ajuda para várias coisas. Tá ótimo. Ô, Jaque, outra pergunta aqui é relacionada à quantidade de água. Uhum, Então, tem se falado muito da necessidade de manter a boa hidratação durante a pandemia. É um momento em que todo mundo saiu da rotina, e o uhum, fato de ter saído da rotina favorece esse descuido quanto à hidratação também, né? Então, né, gostaria que tu respondesse qual a indicação sobre o volume, o volume de água que deve ser ingerido por dia e por que se fala tanto da importância da hidratação nesse momento aí da pandemia e uhum. né, para os pacientes que também são acometidos por Covid e de modo geral. Bom, a recomendação geral de ingestão de água, assim, pensando na população em geral, é em torno de 2 litros de água por dia, né? Seria em torno de 10 copos daquele de 200 ml, aquele copo padrão, por dia, né? Se a gente conseguisse tomar 2 litros de água, já seria ótimo. Claro, existe um cálculo bem específico, né, para cada indivíduo, então, para indivíduos adultos, se você quiser fazer o cálculo em casa, né, exato do volume de água que você precisa, para adultos de 20 a 59 anos de idade, 35 ml por quilograma de peso corporal, tá? Seria o indicado por dia, tá? Para pessoas mais idosas já reduz um pouco esse volume, passa para 30, né? Mas, de forma geral, 35 ml por quilograma de peso seria o ideal. Por que que é tão importante a água, né? Porque um estado de desidratação no organismo muda toda a fluidez do sangue, né? Isso compromete o transporte tanto de oxigênio quanto de nutrientes, né? Então, nesse sentido, a imunidade também será prejudicada. Então, manter uma hidratação adequada permite o funcionamento adequado de todas as células, né? E também de células, nessa questão, células imunológicas, como a imunoglobulina A, né? Além de contabilizarmos o volume que a gente está tomando de água, né, que já é um parâmetro bem interessante, um outro parâmetro também importante para a gente monitorar a nossa hidratação é verificar a coloração da urina, né? Então, é ideal que a nossa urina esteja com uma coloração amarelo clara, né? Amarelo clara vai indicar que está bem hidratado. Ótimo, ótimo. Já que, além disso, agora saindo da água, voltando para alimentos, mas para alimentos que devem ser evitados, alimentos que não são orientados ao consumo, até por prejudicar o funcionamento do sistema imunológico, né? Então, a gente sabe que existem vários alimentos, e aí gostaria que tu citasse alguns desses alimentos que devem ser evitados nesse momento, que não vão favorecer o sistema imunológico, e talvez até se tu tenhas a orientação de algum nutriente que também não seja recomendado nesse momento, né, Uhum. para que pode estar prejudicando. Certo. Bom, os produtos industrializados, de forma geral, né, hoje a gente chama de ultraprocessados, né, então seria biscoitos, bolos prontos, sucos industrializados, pizzas, hambúrgueres, né? Todos esses produtos industrializados é importante que a gente evite, eles são ricos em gordura, né, açúcar e sal, então, de forma geral, eles aumentam a inflamação no nosso organismo, né? Eles favorecem fatores pró-inflamatórios. E também favorece o excesso de peso e vários tipos até mesmo de câncer. Bebidas açucaradas prontas é importante que evite, né? É importante verificar sempre o rótulo desses alimentos, sempre que tiver nomes estranhos, né? De conservantes, umectantes, é importante evitar. Limitar o consumo de álcool também é bem interessante, porque o álcool ele reduz a ação e eficácia de medicamentos, né? E ele comprovadamente também reduz a imunidade. Então, aqui eu nem trago uma orientação de quantas doses de álcool, de etanol usar por dia, né? Porque o ideal é não consumir mesmo, tá? Principalmente agora nesse momento de pandemia. E quanto ao consumo de carne vermelha e processada, também é importante limitar,
tá? A carne vermelha, eu me refiro à carne bovina, suína, né, cordeiro. E a carne processada seria linguiça, salsichas, né? A indicação de carne vermelha é que o consumo seja de 350 a 500 gramas semanais de carne vermelha, então uma quantidade mais reduzida. Essa gramatura já considerando a carne preparada, tá? E a carne processada o mínimo possível, tá? Isso porque, além de esses alimentos já conterem bastante gordura saturada, né, que naturalmente já favorece a obstrução, né, de artérias, eles também são submetidos a altas temperaturas e também a técnicas de processamento que formam aqueles mesmos compostos que eu mencionei antes, né, nos produtos da reação de Maillard, que não são interessantes para a nossa saúde, né? Eles são pró-inflamatórios e aceleram o processo de envelhecimento. E o consumo excessivo de carne vermelha também leva à formação de um composto chamado homocisteína. A carne vermelha, ela contém um composto que é a metionina, e no organismo essa metionina é metabolizada e o subproduto dela é a homocisteína. E a homocisteína, quando em excesso, causa lesão endotelial, lesão de tecidos, né? Formação de radicais livres e também ativação plaquetária. E plaquetas em excesso formam coágulos, né? E os coágulos também estão bastante relacionados com doenças, né? Embolia pulmonar, trombose venosa profunda, acidente vascular cerebral, entre outros. Ótimo. É um desafio bem grande, né? O cuidado com esses alimentos que são pouco saudáveis e o consumo de álcool, principalmente nesse momento em que estão todos confinados, as pessoas estão Sim. limitadas, né? E tendem a compensar, né, toda essa limitação, extravasar em comida, bebida, enfim, pouco saudáveis. Então, é um desafio nesse momento, né? Com certeza, Isso Gabi. Infelizmente, eu tenho observado que as pessoas, né, de forma geral, através das mídias, eu percebo que têm consumido mais esses produtos, então é bem sim. preocupante mesmo. Eu vi esses dias, mas não olhei também a qualidade da informação. Era alguma notícia dizendo que a OMS poderia começar a orientar a restrição de venda de bebida alcoólica nos países, enfim, né? Assim, recomendar mais fortemente. O álcool, eles já recomendam que não seja consumido, né? Sim. Mas já que seguindo ainda para a parte de nutrientes, se discute muito também sobre a biodisponibilidade dos nutrientes, né? Então a gente sabe que tem vitaminas e minerais que eles podem ser melhor aproveitados de uma forma e menor aproveitados de outra, né? Então, assim, quais as estratégias que você recomenda que a gente possa colocar em prática no dia a dia para que haja um maior aproveitamento desses nutrientes, né? Pensando na sua biodisponibilidade e de forma, como consequência, um ganho também aí no sistema imunológico. O que que você tem de recomendação nesse sentido? Uhum. Bom, pensando em biodisponibilidade de nutrientes, a minha orientação é evitar beber junto às refeições, né? Os líquidos junto às refeições prejudicam a digestão, né? E uma digestão prejudicada já vai reduzir a absorção dos nutrientes, que consequentemente vai piorar a imunidade, né? Então deve-se ter um cuidado de ingerir líquidos somente nos intervalos das refeições e no mínimo 30 minutos antes e 1 hora após as refeições seria o indicado, tá? De estar ingerindo líquidos. O café também é um alimento que deve se tomar bastante cuidado. A cafeína ela impede a absorção de vários nutrientes quando o café está junto em uma refeição, né? Então muita gente tem o hábito de tomar aquele cafezinho depois do almoço, né? Mas de nada adianta você fazer uma salada super bonita, super colorida e tomar um cafezinho após, né? Aquela cafeína vai comprometer os nutrientes daquela refeição. Muita gente também acha que está consumindo as quantidades adequadas de cálcio, porque às vezes toma um café com leite, né? A cafeína também prejudica a absorção do cálcio, então tudo tem que tomar bastante cuidado quanto a isso. Consumir alimentos ricos em cálcio também depois das refeições não é indicado, então sobremesas, né, à base de leite, derivados, não são interessantes, porque também o cálcio rouba, né, muitos nutrientes que poderiam estar naquela refeição.
Quanto à vitamina C, é bastante interessante que alimentos que sejam ricos em vitamina C, né, como tangerina, limão, acerola, laranja, sejam consumidos também em refeições que contenham ferro, né? Então, por exemplo, no almoço você ingere o feijão, né? É interessante que tenha um alimento também que contenha vitamina C para melhorar a absorção do ferro do feijão, né? Então você pode, por exemplo, adicionar rodelas de laranja, né, junto àquela refeição, ou uma laranja como sobremesa, já vai auxiliar na absorção do ferro. E o ferro também, apesar de ele não ser tão mencionado em relação ao sistema imunológico, ele também tem suas propriedades para a modulação do sistema imune. E, por fim, né, sobre essa questão de biodisponibilidade de nutrientes, eu gostaria de dar um destaque para as vitaminas lipossolúveis, né? As vitaminas lipossolúveis são aquelas que são absorvidas na presença de gordura, né? São elas A, D, E e K. Né? A K não está tão relacionada com a imunidade, né? Ela está mais relacionada com a coagulação sanguínea em si, mas as vitaminas A, D e E, elas são interessantes de serem consumidos alimentos fontes dela na presença de gordura, né? E quais são esses alimentos, né, que contêm essas vitaminas? Alimentos alaranjados, né, principalmente em relação à vitamina A, então abóbora, mamão, manga, né, cenoura, e para a vitamina D e E, né, nos peixes, ovos e também no abacate e nas castanhas. Então, alguns desses alimentos, eles naturalmente já contêm gorduras boas, né? Como é o caso das castanhas, do abacate. Então, eles já vão ser bem absorvidos no organismo. Mas no caso de um alimento como a cenoura, por exemplo, que não contém uma gordura com ele, é interessante que acrescente, né, um óleo vegetal, um azeite de oliva, né, por exemplo, junto na ingestão desse alimento para que a vitamina seja bem absorvida. Ótimo, perfeito, Jaque. Os alimentos estão aí cheios de nutrientes, a gente tem que conseguir aproveitá-los, né, otimizá-los da melhor forma. Então, essa questão da biodisponibilidade e dos fatores que favorecem ou que prejudicam a utilização deles é bem importante de ser considerada, né? Sim, com certeza. Jaque, alguma informação a mais que você quer repassar, de algo que a gente ainda não, que eu não direcionei aqui para as perguntas, alguma orientação geral ainda que você considera importante para essa questão da imunidade que a gente não comentou? Sim, com certeza, Gabi. Eu penso muito na microbiota intestinal, né? O microbioma está intimamente ligado com a nossa imunidade, né? Então, provavelmente, uma microbiota com uma má qualidade, né, o indivíduo vai estar mais propenso a contrair infecções. E nesse sentido, né, eu reforço a questão da alimentação variada, colorida, né, rica em alimentos crus também, vão auxiliar muito para o nosso intestino e também para a nossa imunidade. Nesse sentido, eu sempre lembro da questão das 4 leis da alimentação, né, até foi algo que eu trago desde da minha época na Católica, né, as leis do Pedro Escudeiro. Então, sempre seguir né? As leis da quantidade, qualidade, harmonia, adequação, né? Então, adequar a alimentação de acordo com as suas necessidades, né? De acordo com as suas condições clínicas, é muito importante. A prática de exercício físico também é essencial para a imunidade, né? Então, se você conseguir pelo menos 30 minutos por dia praticar algum exercício físico, também vai favorecer bastante as células imunológicas. Cuidar da qualidade do sono, né? Então, evitar dormir muito tarde, né? Procurar dormir de 7 a 8 horas por noite. Uma noite mal dormida eleva muitos níveis de cortisol. E o cortisol é um hormônio que está relacionado à resposta ao estresse. E isso suprime o sistema imunológico. Então, nesse sentido, é importante ter uma noite boa de sono. Evitar o tabagismo, né? Porque o tabagismo por si só já reduz a função pulmonar e também ativa diversos radicais livres no nosso organismo e vai aumentar a inflamação e reduzir a imunidade. Manter um bom relacionamento com
com as pessoas também é muito importante, né? A gente está em isolamento físico, mas não social, né? A gente pode manter nosso contato com familiares, com amigos. Hoje existem vários meios de se fazer isso, né? Meios digitais. Então, manter. Nós estamos aqui fazendo lives, né? Sim, então, estamos encontrando alternativas, né? De nos manter conectados, atualizados. E nesse sentido, a saúde mental, né, também está envolvida, né? Um relacionamento saudável também vai favorecer a nossa saúde mental. Outras questões que melhoram, né, a saúde mental, evitar um consumo excessivo de mídias, né? Muitas pessoas passam horas no celular, isso aumenta a ansiedade, o pânico, né? Cuidar com as fake news que rolam por aí, as correntes de WhatsApp, né? Muita informação falsa passando por aí. Então, sempre verificar a veracidade das informações, né? E sobre essa questão da nossa live, né? Nutrição, imunidade, nunca se falou tanto sobre isso, né? Mas, em contramão desse conhecimento científico, tem um bombardeio de informações fake news, né? Na internet, nas redes sociais, comentários de blogueiras, né? E isso reforça a necessidade da gente sempre ter um embasamento científico, né? Nas nossas discussões, procurar fontes confiáveis de informação, né? Para que a gente efetivamente pratique orientações que não nos causem riscos e que realmente sejam eficazes, né? Para que também a gente, assim, tenha uma boa qualidade de vida, uma boa saúde. Perfeito, já que é super importante essa questão da criticidade, né, da qualidade da informação, porque a gente vive num momento em que há um pânico generalizado, e aí muitas pessoas utilizando, né, aproveitando dessa situação de pânico, para vender fórmulas, enfim, alimentos como milagrosos que a gente sabe que não existem, né? Exatamente. Bom, eu tomei nota de algumas perguntas, eu vi que o Gustavo já fez umas 3 perguntas aqui, eu acho que algumas você acabou respondendo, mas eu vou voltar, tá? Só para a gente É. checar se foi tudo feito. Acho que uma primeira pergunta que ele colocou é se tinha alguma vitamina ou mineral que não deveria, que não é recomendado ser consumido nesse momento. E aí Uhum. você acabou comentando do excesso de algumas vitaminas, né? Enfim, que poderia também estar causando um prejuízo na imunidade. Isso. Todas as vitaminas, minerais, têm funções específicas no nosso organismo, né? Então, todas devem ter níveis adequados no nosso corpo. A preocupação é com o excesso, né? Na nutrição, a gente trabalha muito com os níveis de referência de cada nutriente, né? Então, a RDA seria um nível adequado, o AUL, né, o upper limit, o limite máximo de ingestão daquele nutriente. Então, se a gente passar desse nível, né, já é um nível medicamentoso e muitas vezes tóxico. Então, é por isso que deve ter esse cuidado, né? E até, como eu comentei, a questão da suplementação, né? Só quando realmente for necessário, né? Isso, uma outra pergunta são nesse momento, né? E aí eu acho que você colocou super bem de que pode sim ser útil, mas que isso tem que ser avaliado de forma individual, né? E por um profissional qualificado para verificar se realmente há essa necessidade ou não, né? Isso. A E vitamina uma C, particularmente, é muito fácil de ser adquirida, né? De ser consumida, né? Frutas cítricas já ajudam muito, né? E eu não sei sim. por que muita gente acaba recorrendo a produtos comerciais ainda para tentar suprir essa vitamina C, mas a forma natural é a mais barata, como você colocou, né, Gabi? E mais eficaz. A vitamina D a gente já tem uma dificuldade maior, né? Ainda que fazendo dias lindos de sol e se expondo ao sol, de modo geral, a população apresenta, né, uma deficiência na quantidade, mas aí talvez ela pode, acho que até ser mais útil a suplementação, né? Também Sim. A precisa. suplementação geralmente acaba sendo necessária, né? Porque, infelizmente, grande parte da população apresenta deficiência, né? De vitamina D. Uhum. Daí, como eu comentei, isso deve ser alinhado com um profissional nutricionista, né? Para verificar se realmente você tem essa necessidade de estar suplementando, né? Certo. E uma outra pergunta é se o COVID pode levar à desnutrição, e por consumo
consumo em excesso de algum complemento durante o processo de replicação do vírus ou nessa superinflamação? Essa segunda parte eu não entendi muito bem, mas se Covid pode ocasionar algum tipo de desnutrição, foi uma pergunta. E se o consumo em excesso de algum complemento, suplemento talvez, durante o processo de replicação do vírus ou nessa superinflamação, não, Uhum. tá desvendo essa pergunta, Jaque, aí? A Ou primeira não? parte eu entendi, a segunda parte É, da a segunda ficou um ação não pouco com... ficou muito clara. Mas eu já posso Tá. responder na primeira parte. Claro, claro. A Covid, né, assim como qualquer outra infecção, causa um risco, né, de perda de peso e até mesmo de desnutrição, se não for tratada, né, se não for acompanhada. Então, uma pessoa que venha a contrair a doença, né, e for hospitalizada, ela diretamente está mais exposta, né? A própria resposta inflamatória já acelera o metabolismo, já vai causar aí uma perda de peso, né? Se não cuidar. Então, né, se a pessoa não tiver um acompanhamento nutricional, ela realmente pode ser conduzida a uma desnutrição, sim, né? Assim como qualquer outra infecção. A própria exposição hospitalar, né? A pessoa já fica mais tempo em leito, né? Já não, às vezes acaba não tendo uma ingestão tão adequada da alimentação, né? O próprio ambiente hospitalar causa inapetência, perda de apetite, né? Então, Sim. é importante que o nutricionista esteja acompanhando, né? Para fazer a suplementação, né? Mesmo que suplemento integral, né? Garrafinhas, caixinhas, é importante nesse momento. Sim. E o período de hospitalização é muito grande, né? Principalmente para os pacientes que são encaminhados para UTI, eles Sim, permanecem 2 semanas, é muito tempo, e logo vai ter um comprometimento no estado nutricional, né? com certeza, Gabi. E eu até que tive uma experiência, né, bem interessante na UTI, a gente nunca começa uma alimentação, principalmente integral, né, via sonda, com a quantidade já exata de energia, proteínas, né, que a pessoa precisa. A gente faz um processo gradativo, né? E nesse sentido, é claro, já vai ter uma perda de peso, né? Porque às vezes Uhum. demoram alguns dias até chegar no que a pessoa realmente precisa ingerir, né? E então, Certo. nesse meio do caminho, com ventilação mecânica, né? Precisa de sonda, acaba podendo perder algum peso, sim. Certo. Eu acho que foram essas as perguntas que chegaram que eu anotei. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Não Fiquem à sei vontade, pessoal. se o Gustavo estiver aí, talvez para nos ajudar nesse restinho da pergunta dele. Dá para ver quem está ainda? Acho que dá, né? Deixa eu ver. Tô aprendendo, né, Jaque? Calma lá. Pois é, Não, eu também estou aqui descobrindo como é que eu, funciona. eu, eu acho que tá aí. Mas eu acho, ó, acho que era isso. Jaque, eu acho que as perguntas foram resolvidas, foram todas respondidas. Estou voltando um pouquinho para checar, Certo. mas eu acho que foram todas. Ah, A a Camila farinha de está linhaça não estabilizada é quanto pior do que a estabilizada em termos nutricionais. Essa passou, não vi. a A farinha farinha de de linhaça. linhaça não estabilizada é quanto pior do que a estabilizada em termos nutricionais. Em termos nutricionais, a não estabilizada vai ter bem menos nutrientes, né? Porque a linhaça, ela se oxida muito, né? Em questão de poucas horas, ela já perdeu grande parte das suas propriedades nutricionais. Tanto que quando a gente compra sementes de linhaça, o ideal é triturar no momento do consumo, né? Não só pela liberação do ômega 3, que depois acaba se perdendo, mas também pelos outros nutrientes. Isso se aplica à farinha de linhaça também, sempre procurar consumir, comprar a estabilizada ou então a semente mesmo e triturar, né, no momento do consumo. Eu acabo fazendo mais isso, né, compro a semente e trituro o quanto eu quero consumir na hora, né? Certo, perfeito.
Jaque, uma outra pergunta aqui. Agora eu estou encontrando várias perguntas que eu não vi. Algo para dormir bem. A pessoa está comentando aqui que tem diabetes e muita insônia. Então ela pergunta se tem algo para que ela possa dormir bem. Bom, da parte que é a nossa praia, né, que é a alimentação, a indicação de alguns chás, né, já ajudam bastante para a qualidade de sono, chá de melissa, camomila, hortelã, né, até mesmo feito com a polpa do maracujá, já vai auxiliar bastante. Consumir o próprio maracujá também já é um bom calmante, né, vai auxiliar para a qualidade do sono. Certo. Ó, outra pergunta aqui é da Carol. Chá de melissa e mungo é interessante para melhorar o sono e imunidade? O chá de mungu eu desconheço para imunidade. Até acabei não trazendo muito essa questão da fitoterapia para a live, porque é algo que deve ser bem alinhado, né, com a nutricionista e também só é prescrito por nutricionistas que contêm a certificação, né, de fitoterapia. Então, as ervas a gente deve tomar muito cuidado, né, ao consumir, porque elas em quantidades excessivas podem ser hepatotóxicas, né, até tóxicas para os rins. Então, nesse sentido, a gente tem que cuidar bastante, tá? O chá de milho Perfeito, também que é importante para a imunidade, ele ajuda, sim. O mungu eu desconheço, tá? certo. Eu acho que vai entrar no nosso cronograma aqui uma Nutri que fale sobre fitoterapia também. Então, Ah, acho que legal, perfeito. Vai essas poder informações a gente esclarecer. consegue explorar um pouquinho mais, né? Sim. Olha, a pergunta do Gustavo. Se o vírus utiliza algum mineral ou vitamina em específico durante a infecção ou no processo de inflamação do pulmão? Era isso que a gente não havia entendido, aquela pergunta inicial, Jaque. Tá. Se o, se o vírus utiliza algum mineral ou vitamina em específico durante a infecção ou no processo de inflamação do pulmão. Não, até então não existem evidências, tá? De nenhum nutriente que vá fazer com que ele chegue no pulmão ou vai prevenir que ele não chegue, né? Uh, até eu estava lendo, né, que existe um boato que a água poderia ajudar a fazer os vírus que estão na garganta irem para o estômago e dessa forma não irem para o pulmão, né? Mas isso é um boato. Porque mesmo que grande parte dos vírus vá para o estômago, uma boa parte ainda vai para o pulmão. Então, infelizmente, ainda nesse sentido, não existem evidências. Certo. Ó, outra